Minha história é totalmente verídica e ocorreu comigo no último fim de semana. Por ser real, pode parecer um pouco tranquila demais para os entusiastas do terror. Não há descobertas terríveis nem reviravoltas irônicas, apenas o incidente em si. Depois de uma semana para digerir o acontecido, decidi compartilhar minha experiência na esperança de obter ajuda para entender o que vivi. A rodovia transamazônica serpenteia pelo norte do Brasil, conectando áreas remotas e muitas vezes isoladas. Os motoristas que a utilizam frequentemente sentem como se estivessem indo para lugar nenhum. A estrada se estende por quilômetros sem fim, sem qualquer tipo de serviço. Não há casas, postos de gasolina ou áreas de descanso, apenas vastas extensões de floresta. Há algumas pequenas comunidades ao longo do caminho, mas, novamente, não oferecem nada significativo aos viajantes. Viajei na Transamazônica na semana passada. Devo mencionar que sofro de esclerose múltipla, o que normalmente me impediria de realizar uma viagem de 6 horas do norte do Brasil até uma cidade próxima, como Manaus, sem a companhia do meu marido. No entanto, uma emergência surgiu. Um cachorro precisava de um novo lar com urgência. E como poderia eu não ajudá-lo? Então, decidi fazer a viagem sozinha no último fim de semana. Na volta de Manaus para casa, estava apreensiva com o trecho de estrada de 100 quilômetros, sem serviços por vários motivos. Se meu nível de glicose no sangue caísse, eu teria tremores terríveis e ficava nervosa por não ver outras pessoas por tanto tempo em caso de emergência. Trouxe lanches como precaução. Além disso, minha bexiga é bastante sensível, então sabia que talvez não conseguisse percorrer toda essa distância sem uma parada no banheiro. Tentei sair cedo o suficiente para atravessar esse trecho de 100 quilômetros antes de escurecer. Mas, infelizmente, a entrega do cachorro demorou mais do que o esperado e já estava anoitecendo quando comecei. Os caminhoneiros estão acostumados a trechos de estrada como esse, mas eu não sou uma motorista experiente. Há algo estranho em sair de uma estrada movimentada, pontuada por paradas e outros motoristas, para uma estrada rural sem nenhum sinal de vida. Você poderia dirigir esses 100 quilômetros inteiros sem ver outro carro, e na verdade só vi um quando cheguei à marca dos 50 quilômetros. Eu estava completamente sozinha nessa parte da estrada. Nem mesmo havia vacas para me fazer companhia. Ambos os lados da rodovia eram cobertos por floresta densa. O sol acabara de se pôr, e ainda havia luz suficiente para que eu pudesse ver claramente, sem precisar dos faróis, quando percebi que não conseguiria seguir viagem sem uma pausa. Eu precisava ir ao banheiro, urgentemente. Relutantemente encontrei um lugar seguro para parar. Liguei o pisca-alerta e estacionei o carro. A estrada estava completamente deserta ao meu redor. Então tive certeza de que não havia outros veículos por quilômetros, o que me deixou confortável para ir ao banheiro sem medo de ser descoberta. Enquanto estava lá, admirando a tranquilidade da floresta amazônica, ouvi um grito furioso vindo de cerca de 20 metros de distância. Parecia a voz de um homem, e durou cerca de 5 segundos antes de parar tão abruptamente quanto começou. Parecia caricato, como se fosse uma paródia de um grito, mais ou menos como Homer Simpson faria. Foi quando comecei a ouvir passos se aproximando de mim. Lembre-se, a área estava repleta de árvores e vegetação densa. Eu teria percebido qualquer coisa maior do que 3 metros de altura. Com calma e rapidez, recuperei a compostura e, sem fazer barulho ou movimentos bruscos, voltei para o banco do motorista. Tranquei as portas, liguei o carro e comecei a seguir viagem. Com muito medo de olhar no espelho retrovisor, uma espessa neblina surgiu momentos depois. Eu não conseguia ver nem mesmo 1 metro à frente ou atrás do meu veículo.
e terminei minha viagem de volta para casa em um ritmo lento e apavorado. Meu primeiro pensamento foi que havia encontrado algum animal, e conversando com amigos que conhecem bem a região, tentamos listar o que poderia ser. Uma onça? Muito alto, animal ferido. Não havia sangue na estrada, e o grito abrupto não condizia com um animal moribundo. Um caçador ou lenhador? Possível, mas por que gritar um aviso? Trabalho bastante com comunidades indígenas, e as histórias que ouvi imediatamente vieram à minha mente. A única coisa mais aterrorizante do que um homem seria a única coisa que me proibi de pensar no momento, porque até mesmo pensar nisso à noite, quando você está confortável na sua cama em casa, é considerado um mau presságio, muito menos quando você está sozinho na floresta, o Curupira. Desde esse encontro, minha saúde piorou. A esclerose múltipla é uma doença imprevisível, mas de repente estou sofrendo com tonturas constantes e fraqueza. Minha visão ficou turva e estou pior do que nunca. Seja como for, o choque do encontro afetou fisicamente meu corpo. O Curupira é a única coisa que não consigo descartar, e todas as minhas pesquisas acabam sempre levando a ele. Continuo buscando informações sobre criaturas, naturais e sobrenaturais da Amazônia, e vou mantê-lo atualizado sobre novos desenvolvimentos. Durante a maior parte do lockdown, eu estava fora do meu país. Este é um incidente que aconteceu com meus pais durante essa fase. Minha mãe, Janet, me contou essa história quando voltei para casa. Vou narrá-la a partir da perspectiva dela, tentando incluir todos os detalhes que me foram contados. Minha mãe, de 55 anos, vive com meu pai, Mike, de 58, e minha irmã mais nova, que tem 21 anos. Temos também um cachorro chamado Pomp, que é importante para essa história. Isso aconteceu comigo durante o lockdown e me abalou profundamente. Numa bela manhã, estávamos todos sentados juntos tomando café da manhã. Nossa cachorra Pomp estava vagando pela casa, abanando o rabo. Mike havia retornado de uma viagem na noite anterior e parecia exausto. Ele tinha olheiras e estava visivelmente cansado. Normalmente, Mike é uma pessoa alegre e cheia de energia, mas naquele dia estava extraordinariamente quieto. Sempre que vinha à mesa, Pomp costumava correr animadamente para brincar com ele. No entanto, naquela manhã, quando ele chegou à mesa, Pomp parou de abanar o rabo e começou a latir para ele. Fiquei surpresa, assim como Mike, mas ele não disse nada. Após algum tempo, ele se levantou silenciosamente da mesa e foi embora. Parecia estranho, mas pensei que era apenas cansaço. Durante todo o dia, Mike não falou com nenhum de nós. À noite, fomos dormir cedo. Por volta das 3 da manhã, Mike começou a gemer e fazer um barulho estranho. Ele tem asma, então pensei que fosse um problema respiratório. Eu estava me levantando para pegar seu inalador quando, de repente, ele pulou da cama e começou a chorar como um bebê. Perguntei o que havia acontecido. No início, ele hesitou em me contar, dizendo que eu não acreditaria nele. Mas quando insisti, ele finalmente contou. Ontem à noite, no hotel, vi um rosto que mudava de expressão a cada segundo. No início, pensei que era uma sombra na parede. Quando me virei para acender o abajur, vi que não era apenas um rosto, era um monstro. Ele começou a se mover na minha direção e, quando me alcançou, me agarrou pelo pescoço e começou a me sufocar. Não conseguia respirar. Se vou ser honesta, não acreditei nele no início. Queria acreditar, mas a ideia de um monstro parecia exagerada. Mesmo assim, assustado, tentei acalmá-lo e o coloquei para dormir novamente. Ele insistiu em deixar as luzes acesas, algo que nunca havia feito antes.
Na manhã seguinte, quando acordei, pude ouvir nosso cachorro latindo do lado de fora. Quando Mike desceu para o café da manhã, Pompe continuava latindo e rosnando para ele, o que era estranho, considerando como ela geralmente se comportava. Tive que afastá-la de Mike. O resto do dia correu normalmente, exceto pelos latidos constantes de Pompe. Mas as noites eram sempre iguais. Mike acordava assustado e chorando. Passaram-se 4 dias sem que nada mudasse. No 5º dia decidi visitar um xamã. Ele me disse que meu marido estava sendo assombrado por uma presença maligna que estava tentando matá-lo. Fiquei chocada. Não podia acreditar que aquilo era real. Pedi ajuda ao xamã, que me deu um talismã, e pediu para enrolá-lo no pulso de Mike. Ele também disse que, se não contido, o espírito o mataria na próxima noite de lua cheia, que estava a apenas 3 dias de distância. Cheguei em casa por volta das 15 daquele dia. Mike estava em casa, pois havia tirado licença médica do trabalho. Rapidamente enrolei o talismã em seu pulso e expliquei tudo para ele. Ele ficou aliviado por eu finalmente acreditar nele. Naquela noite, Mike foi dormir cedo. Eu estava trabalhando na cozinha quando, de repente, ouvi um barulho vindo do nosso quarto. Corri para ver que ele estava chorando de dor, segurando a garganta. Havia um corte profundo em seu pescoço, sangrando muito. A cama estava coberta de sangue. Rapidamente tratei a ferida e, quando tudo estava sob controle, perguntei o que havia acontecido. Ele disse que, enquanto estava deitado na cama, algo o agarrou pela garganta. Não consegui ver quem ou o que era. Só senti uma mão fria e dura em volta do meu pescoço. Foi a mesma sensação que tive naquela noite no hotel, só que desta vez não vi nada. Depois de algum tempo, a mão me soltou e então percebi o sangue. Tentei gritar, pedir ajuda, mas não consegui. Felizmente você apareceu e conseguiu me ouvir. Olhei para o pulso dele e vi que o talismã estava faltando. Perguntei onde ele o havia colocado. Ele parecia surpreso. O que você quer dizer? Você não lembra? Você veio ao meu quarto e pediu para eu tirá-lo e polvilhar um pouco de água nele, disse Mike. Fiquei apavorada. Não podia dizer a ele que não era eu, mas outra entidade que tomou minha forma e pediu que ele tirasse o talismã. Pedi a Mike para colocar o talismã de volta o mais rápido possível. Ele obedeceu. Felizmente, nada mais aconteceu naquela noite. No dia da lua cheia, fiquei acordada a noite toda para garantir que o talismã permanecesse onde deveria estar. Felizmente, a noite transcorreu sem incidentes. Já se passaram 4 meses desde então e Mike está bem. Eu não te contei antes porque temia que você se assustasse. Mas agora que você está aqui, acho importante que saiba. Às vezes precisamos acreditar em coisas que parecem impossíveis, pois algumas histórias não são apenas histórias. Já se passaram quase 2 anos desde esse incidente. Ainda não perguntei ao meu pai sobre o que aconteceu, mas todas as noites, antes de dormir, mantenho minhas luzes acesas. Eu tentei desesperadamente contar ao meu namorado e amigos próximos, mas percebo que eles não acreditam muito em mim e pensam que sou apenas uma pessoa muito apaixonada pelo sobrenatural, alguém que eles amam. Eles não estão errados. Eu sempre amei filmes de terror e histórias de fantasmas, mas isso não é para entretenimento. É uma verdade envolvendo minha família. Por favor, desculpem-me, pois o português não é minha primeira língua. Minha mãe era uma das 6 crianças da casa. A irmã mais velha foi adotada e ainda é uma tia incrível toda vez que visito. A segunda irmã mais velha faleceu antes de eu nascer. O irmão mais velho vive uma vida saudável com 2 filhos, meus primos, que adoro. O segundo irmão mais velho também faleceu antes de eu nascer. A terceira irmã e o terceiro irmão ainda vivem no meu país natal, onde tudo isso aconteceu.
Todos esses irmãos tiveram filhos que estão vivos e saudáveis hoje. Todos nós crescemos em uma pequena cidade no nordeste do Brasil, um estado bastante pobre. Todas as nossas famílias tiveram problemas. Meu pai era alcoólatra e abusivo. Os pais do meu primo estavam divorciados devido ao abuso. E 3 dos nossos primos perderam o pai. Veja, essa história é baseada nos pais que eles perderam. A irmã da minha mãe, a quem me referirei como Beth, e o irmão da minha mãe, que chamarei de Brian. Beth e Brian faleceram antes de eu nascer. Até onde eu sabia, quando criança, Brian foi atropelado por um carro. Mas a morte de Beth era um mistério. Acho que tinham medo de que eu não entendesse quando criança. O filho de Beth, nosso primo mais velho, tinha apenas 2 anos quando ela faleceu. Ficou aos cuidados do pai e da avó. Sua avó trabalhava em um cinema e sempre nos deixava entrar de graça. Eu tinha boas lembranças dela. No entanto, meu primo viveu uma vida difícil. Seu pai casou-se novamente logo após o falecimento de sua mãe. Pelo que ouvi, trataram mal o meu primo, especialmente depois que tiveram um filho juntos. A única pessoa boa na vida do meu primo era a avó dele. Eu era uma criança que nunca entendeu como eram as situações familiares dos outros. Em minha defesa, eu estava preocupado com meu próprio pai alcoólatra e com o divórcio dos meus pais. Talvez seja por isso que eu não prestei muita atenção a isso até muito mais tarde. Brian teve 2 filhos, uma filha e um menino. Depois que Brian faleceu no atropelamento, seus filhos moravam com a mãe em péssimas condições. Éramos todos crianças e estávamos todos em situações muito ruins em casa. Mas nada do que enfrentei se compara à morte de um pai. Os anos se passaram e hoje tenho 22 anos. Minha mãe, meu irmão e eu moramos nos Estados Unidos agora. Por falta de dinheiro, não visito minha casa há algum tempo, mas minha mãe ia com frequência para cuidar dos negócios da família. Achei que isso não estava além da responsabilidade financeira. O filho de Beth estava sempre em apuros. Ele roubava de outros membros da família ou se envolvia com algumas pessoas sombrias. Quem deu a notícia foi a irmã mais nova da minha mãe, Ana. Ana reclamava muito dele porque realmente cuidava dele como seu próprio filho, mas ela também estava cuidando da própria filha, da nossa avó e do nosso tio alcoólatra. Mas meses se passaram e Ana não mencionou nada sobre nosso primo. Até que um dia, ela contou para minha mãe que teve um sonho com ele. O sonho era em uma câmara fria e escura. Ela viu meu primo em um chão de concreto, tremendo e apavorado. Ela disse que ele parecia fraco e desnutrido. Minha mãe a tranquilizou, dizendo que provavelmente estava tendo pesadelos por se preocupar tanto com ele. Mas Ana não parou. Ela procurou meu primo por todos os lados. Queríamos ajudar, mas estar a um oceano inteiro de distância limita você. Ana rastreou os amigos do meu primo. Eles sempre foram sombrios e Ana nunca gostou deles. Ela os reuniu e exigiu saber onde estava meu primo. Eles não sabiam muita coisa, exceto que ele estava planejando ir para São Paulo. Disseram que ele tinha alguma oportunidade de ganhar dinheiro lá. Ana foi para São Paulo naquela semana e foi à delegacia. Acontece que meu primo estava envolvido em algum negócio que se baseava em roubo de fábricas. Ele achava que ia ser vendedor e não sabia das coisas que aconteciam por trás das cortinas. Ele estava preso, frio, escuro e concreto. Ele estava faminto e fraco. Seus dentes pareciam ter começado a apodrecer. Ana pagou uma fiança pesada e o levou de volta para casa. A notícia enfureceu minha mãe e ela foi novamente para cuidar dos negócios da família. Ana acreditava que seu sonho era a única razão pela qual conseguimos salvá-lo. As prisões brasileiras são um inferno, especialmente para um estrangeiro. Ela tomou isso como um sinal de que algo estava acontecendo.
Naquele verão, minha mãe e Ana foram ver um pai de santo. Minha família já fez isso algumas vezes. Nunca participei porque sou cristão e fiquei mortificado com o que me diziam. A estadia da minha mãe demorou mais do que o esperado. Durante esse tempo, ela mal se comunicava comigo. Ela voltou cerca de 2 meses depois. Geralmente seus retornos são leves e cheios de presentes. Mas, desta vez, ela disse que queria me contar algo quando eu tivesse tempo. Minha mãe começou a me dizer que a morte de Beth foi considerada suicídio naquela época. O corpo dela foi encontrado na cama do apartamento, coberto de sangue por vários golpes de faca. Brian foi quem a encontrou em seu apartamento. Beth estava tentando dizer algo para Brian, mas ela faleceu antes que as palavras saíssem de sua boca. Não havia ninguém na cena do crime quando Brian entrou e a faca tinha as impressões digitais de Beth. Isso foi o suficiente para arquivá-lo como suicídio e encerrar o caso. Mas Brian não acreditou, e meu avô também não. Meu avô era um militar forte. Ele orava todas as noites após o falecimento dela. Ele sempre dizia: minha filhinha não faria isso com ela mesma. Mas o resto dos membros da família não queria que ele mencionasse isso, especialmente com as crianças por perto. 1 mês após a morte de Beth, Brian morreu em um atropelamento. Minha mãe disse que isso era tudo o que ela sabia, até que eles visitaram o pai de santo. Eles sempre duvidaram que a morte de Beth fosse suicídio. Eles conheciam Beth. Ela era forte, teimosa e confiante. Ela amava seu bebê e nunca o deixaria assim. Mas abrir essa discussão foi difícil para todos da família, e eles aceitaram silenciosamente o que foi dito. O pai de santo era bem conhecido por seu poder. Ele não mostrava o rosto. Eles geralmente se cobrem com um cocar. Sua especialidade era deixar os espíritos falarem através dele usando seu corpo como um vaso. Ana e minha mãe entraram querendo perguntar sobre o sonho da Ana. Eles foram chamados para uma sala escura iluminada apenas com velas. O pai de santo falou antes que pudessem. Ele disse: vocês são irmãs. Ana, sendo mais franca, disse sim apressadamente e sentou-se. O pai de santo apontou para minha mãe. Você é a mais velha. Minha mãe assentiu nervosa. Ele apontou para Ana. Você está doente, você está sofrendo. E circulou a mão em volta e em direção ao estômago de Ana. Ana disse que tem tido sonhos estranhos, mas não se sente mal. O pai de santo se distraiu e moveu a cabeça para o lado direito do quarto escuro. Outra irmã está aqui. Minha mãe e Ana olharam para a direita e olharam para o pai de santo confusas. Desculpe, senhor, mas somos apenas nós duas hoje. O pai de santo balançou a cabeça. Ele continuou. Sua irmã está aqui. Ela tem uns 26 ou 27 anos. Alta, pálida e tem cabelos pretos na altura dos ombros. Ana e minha mãe começaram a tremer quando ele descreveu Beth. Beth morreu aos 26 anos. Ela não está feliz. Ela tem vagado por este mundo humano porque não encontrou a paz. Ela está com raiva e não pode ir embora porque tem algo para contar, explicou o pai de santo. Minha mãe começou a chorar e perguntou: o que ela quer contar? Ela tem muito a dizer, mas vou precisar de alguns itens para deixá-la falar. Para deixá-la sair em paz, você deve ouvi-la. Então seu espírito sairá em paz e reencarnará como planejado. Quais itens você precisa? Perguntou minha mãe ao xamã. Preciso de um tecido branco, pano ou um pedaço de papel com vermelho marcado por toda parte, respondeu o xamã. Minha mãe correu para pegar papel e, com uma caneta vermelha, fez rabiscos por toda parte antes de voltar apressada. O xamã pegou o papel e o colocou dentro de uma vela, ateando fogo com faíscas. Começaram então os gemidos e vozes estranhas que não pertenciam ao xamã. O choro leve ecoou na sala
enquanto o xamã olhava para cima e gritava: "Por que você não pôde cuidar do meu bebê?" O reconhecimento da voz fez minha mãe e Ana chorarem, pois era Beth. Em meio a soluços, pediram desculpas profusamente. Beth se dirigiu a minha mãe e Ana pelos apelidos de infância. E então começou a contar a verdade que havia escondido por tanto tempo. Eu não tentei nada, jamais deixaria meu bebê desamparado. Como puderam acreditar nisso? Meu pai foi o único que acreditou em mim. Ele orava por mim todas as noites. Isso foi suficiente para me fazer ficar. No dia da minha morte, preciso revelar a verdade. Estava prestes a contar para o Brian, mas não consegui. Meu estúpido marido era alcoólatra. Vocês sabiam disso. Mas nunca imaginei que ele iria tão longe. O confrontei em um bar e o xinguei até chegarmos em casa. Ele estava beligerante e começou a me bater. Eu reagi e o empurrei, mas ele pegou uma faca e a cravou no meu estômago. Perdi o equilíbrio e caí na cama, enquanto ele fugia pela porta, me deixando sangrando nos lençóis. Minha mãe e Ana choravam em choque, murmurando palavras de arrependimento. Poderia ter sobrevivido se o Brian me encontrasse naquele estado. Mas não foi só isso. Tentei tirar a faca e gritei de dor quando o irmão mais velho do meu marido apareceu. Pedi que me levasse ao hospital, dizendo que o irmão dele me esfaqueou e fugiu. Ele parecia chocado e perturbado. Tirou a faca do meu estômago, sem cuidado. Olhou-me nos olhos e disse: "Não vou deixar você levar meu irmão para a cadeia", e me esfaqueou várias vezes. Mal conseguia respirar. Ele colocou a faca na minha mão e saiu correndo tão rápido quanto o irmão. Fiquei ali, agonizando, perto do meu último suspiro, quando o Brian entrou pedindo ajuda. Estava chorando e eu queria contar o que aconteceu, mas morri sem ter essa chance. Agora vocês sabem. Ana e minha mãe tinham muitas perguntas, mas estavam abafadas pelos soluços. Vi meu filho viver uma vida horrível e sou grata a vocês por estarem lá para ele o máximo que puderam. Não podia sair com o destino que dei a ele, mas não se preocupem. Consegui minha vingança e estou perto de minha última. E quando minha vingança for feita, reencarnarei próxima do meu filho. Peço que não contem isso a ele. Ele viveu tentando esquecer minha morte. Isso só abrirá mais suas feridas. Peço isso a vocês. Minha mãe contou que choraram muito e se despediram. Houve muitos pedidos de desculpas e perguntas, mas esse foi o fechamento que não sabiam que precisavam. Perguntei a minha mãe o que ela queria dizer com sua vingança. Essa é a parte mais louca, querido. Quando voltamos para casa, decidimos procurar o marido dela. Ex-marido. Sua mãe faleceu alguns anos antes. Foi difícil encontrá-lo. Nunca entendemos por que ele cortou o contato conosco, mas agora tudo faz sentido. Localizamos a esposa do irmão mais velho dele. Não contamos nada disso porque ela nos disse que ele morreu de infarto há 2 anos. E que seu irmão, ex-marido de Beth, tem câncer de pulmão em estágio 4. Não fumava muito. Ficamos com raiva dele, mas depois de ouvir como suas vidas terminaram, decidimos deixá-lo. Se alguém acredita em espíritos além de nossa natureza humana, acho que essa foi a vingança que Beth criou. 2 meses depois, recebemos a notícia de que o ex-marido de Beth havia falecido. Mas na mesma época, também recebemos a notícia de que a namorada do filho de Beth está grávida. A parte estranha é que sua namorada tem o mesmo nome de sua mãe e também se parece com ela. Não só isso, a namorada do filho de Brian também engravidou. O filho de Beth tinha uma filha bonita e o filho de Brian tinha um filho bonito. Acreditamos que Beth e Brian reencarnaram através dos filhos de seus filhos.
O momento e tudo com a história era inegavelmente verdadeiro em nossa família. O estômago da Ana... Bem, Ana engravidou também. Minha tia de 45 anos engravidou. Sua filha recém-nascida se parece exatamente com nossa falecida avó. Há 3 crianças na minha família, todas com menos de 1 mês de diferença. Esta história não é de horror, ou destinada a dar sentimentos ruins como uma história de fantasmas. Esta é a minha família e a coisa horrível que aconteceu que levou à bênção dos recém-nascidos. Não conto isso às pessoas porque não acreditariam em mim ou me julgariam como louca. Estou escrevendo isso para que saibam que existem algumas coisas que estão além da nossa realidade. E escrevi isso para não esquecer. Se você chegou até aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal e comente o que achou do vídeo, pois isso vai ajudar muito. Obrigado.